Noite a todos. É um prazer aceitar esse convite de vir conversar um pouquinho nesta casa, ter o privilégio de passar alguns minutinhos aqui juntos, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da nossa vida, né? Que nem o nosso tema diz, a dádiva da vida, presente de Deus e caminho para a evolução. Presente, né? Como é gostoso ganhar um presente. Quem não gosta de ganhar um presente? Quando a pessoa vem assim com um presentinho e fala, olha, eu trouxe para você poder aproveitar, curtir esse presente. E o Criador fez com cada um de nós, nos deu essa oportunidade de curtir esse presente, de aproveitar esse presente que é a nossa vida. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre como que nós estamos valorizando a nossa vida. Só que é um caminhar para a evolução individual de cada um. A minha é a minha, a do coleguinha é do coleguinha. Só que nesse caminhar é igual uma estrada, né? Tem a pista larga, né? Com grande visibilidade, mas tem os caminhos também que vem umas curvinhas que pegam a gente de surpresa, né? Vamos ver aqui. O problema é o botãozinho na frente do computador. Aqui, ó. A dádiva da vida. Toda vida é um presente de Deus, né? E esse presente é um convite para o nosso progresso espiritual, né? Então, cada um é convidado a o quê? A percorrer através da vida esse caminho, essa evolução. E é um convite para renovação, para renovar. Renovar o quê? Algumas coisas que não estão boas na gente, que a gente não curte muito. Então, eu vou poder deixar diferente. Então, é o quê? Um progresso da alma, né? Porque todos nós temos um caminho para a evolução, ninguém volta. É para frente, nós temos que seguir à frente. Eu vou pedir a permissão, né? Eu sei que não é muito apropriado eu ficar lendo alguns textos, só que como eu citei alguns textos muito enfativos, eu acho interessante eu ler e depois explicá-los, porque daí eu não fujo de nenhum detalhe, tá? Que seja importante. O Livro dos Espíritos, na questão 132, diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente reencarna, né? Encarna, digamos. A resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação, e para outros, uma missão. Então, a nossa encarnação aqui na Terra, né, todos nós, tem um propósito, nada é por acaso, nada. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida no dia de hoje? Né? Então, é para a gente refletir. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: a existência corpórea é uma dádiva sublime da providência divina, que nos faculta tempo e campo para servir e aprender, né? Então, se aqui é um campo para eu servir ao próximo e, ao mesmo tempo, para eu ter um aprendizado comigo mesmo, né? Como será que eu tenho vivido? Então, aqui é a minha perguntinha. Será que cada dia vivido é uma chance para a nossa evolução? Né? Como que eu estou vivendo o meu dia de hoje? Como que eu vivi o dia de hoje?
que já passou, agora são 19h40. Hoje, quando era meio-dia, já é passado. Daqui a pouco, 10 horas, já é futuro. O hoje é agora. Então, agora, neste momento, nós estamos todos aqui vivendo legal, uma boa. Estamos estudando, estamos refletindo, estamos vendo pontos interessantes do Evangelho, né? E como que eu administro as adversidades? Como que eu faço quando o dia a dia não está legal? Quando eu tenho muitas contrariedades, as coisas não estão caminhando bem no meu trabalho, não estão caminhando bem na minha família, nos meus relacionamentos. Como que eu faço? Por quê? Porque a dor, a dificuldade, faz parte do processo evolutivo. Ninguém vive aqui no mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Antigamente falava assim, da família Doriana, pai, mãe, filho, irmãozinho, tudo perfeito, né? A gente está num caminho de evolução. O Livro dos Espíritos, questão 133, diz: mas então, de que adianta aos espíritos terem seguido a rota do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? Então, qual que é a pergunta? O que adianta eu ir no caminho do bem se eu vou ter sofrimento? Então, por que eu vou no caminho do bem? Eu vou ter sofrimento mesmo? Qual a resposta? Eles, assim, chegam mais rápido ao objetivo. Qual que é o objetivo? A evolução de cada ser. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições temos, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, nem ambicioso, não sofrerá os tormentos decorrentes desses defeitos. Então, aí apontou, né, algumas questões. Inveja, ciúme, avareza, querer guardar tudo para si, né? Ambição. Bom, nós estamos, né, no mundo de expiação e provas. Como que a gente não passa, muitas vezes, por uma pontinha de inveja, né? A gente sai na porta, assim, o vizinho comprou um carro novo, você fala, nossa, olha o carro daquele vizinho, né? Como que será que eu estou olhando esse carro do vizinho? Será que eu estou falando, nossa, que legal, né? Que ele desfrute muito bem daquele carro, né? Ou eu vou falar assim, nossa, mas esse carro não é muito bom, não. Ah, esse carro aí, esse ano, modelo, não vale muito, né? Então, quanto menos, aliás, né? Quanto mais a gente procura a não ter esse, né? A inveja, os ciúmes, as avarezas, a gente vai entendendo melhor o posicionamento da vida. E, em consequência, a gente vai tendo uma evolução e vai sofrendo menos. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, diz: o indivíduo imaturo sempre adia soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que hoje, né? Fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever, enganam-se a si mesmo. O que seria isso? A pessoa que deixa sempre para amanhã, né? Ah, não, hoje eu não vou resolver. Quem sabe amanhã isso daí dá certo. Quer dizer, a pessoa vai jogando para frente, como se amanhã aquele desafio tivesse uma fórmula mágica de ser resolvido. Só que para as coisas serem resolvidas, nós precisamos ter o quê? Dar o primeiro passo. A gente precisa de atitude, né? A gente precisa o quê?
enfrentar com consciência e não enganar a si mesmo. Porque, às vezes, a gente está diante de algum desafio e aquele desafio fica muito difícil. E daí você fala, ah, não, aquilo vai resolver. A gente engana a própria consciência. A gente vai empurrando. Então, o que a gente teria que ter, né? O que é necessário? Porque o compromisso retoma-lhe sempre para necessário regularização. A autocompaixão diante dos problemas e a astúcia para fugir são mecanismos infantis que em nada os resolvem. Problema solucionado significa patamar vencido e novo desafio de crescimento adiante, porque é assim o constante da vida humana em seu sentido de evolução. Então, Joana de Ângeles diz aqui que aquele que fica com autocompaixão, com dó de si mesmo, ai não, mas eu não tenho sorte, não, a vida não dá certo para mim, né? Ele está com dó de si mesmo, né? Ou aqueles que falam assim, ah não, eu vou fazer isso, né? Aqueles que têm a lei de Gerson, né? Ah, eu vou enganar, vou passar a perna, né? Ele quer ser astuto, ele quer ter uma astúcia. Então, isso daí a Joana de Ângeles chama como mecanismos infantis, quer dizer, é um mecanismo de defesa. A pessoa inconscientemente, ela usa desse comportamento para fugir de uma solução que às vezes aquela solução ela fala, não, eu não quero sofrimento, eu não quero dor. Só que a pessoa não enxerga que através daquele desafio, é uma oportunidade de evolução. Vamos aqui agora o outro. Se a vida é uma dádiva divina, precisamos não apenas reconhecer seu valor, mas também cuidar da nossa vida, né? E apoiar quem sofre. Então, como até mesmo Jesus, né, disse, né? Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar o próximo, mas eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. Então, eu só posso amar o próximo se eu primeiro me amar, né? Essa é uma regra, eu tenho que me amar. Então, esse auto-amor é cuidar dos detalhes da nossa vida. E a gente saber que vai existir dor, né? A dor, ela é inevitável, o sofrimento que é opcional, né? Agora, como que eu vou apoiar quem sofre, né? E a pessoa que sofre, né? Quem nunca passou por um momento intenso de dor, né? Os estudos de psicanálise, ele aponta o quê? Que quando a pessoa, ela está assim, muito deprimida, ansiosa, sofrendo, ela não consegue colocar em palavras. Por mais que ela tente, a pessoa chega e fala assim, mas por que você está chorando? Né? Não sei se vocês já passaram com experiência com alguma pessoa, um amigo, um familiar, alguma pessoa. Por que você está chorando? A pessoa responde, eu não sei porque eu estou chorando. Eu estou com vontade de chorar. E as lágrimas caem. E a pessoa chora e não sabe por que está chorando. Por quê? Porque essa dor é muito intensa. E esse excesso de angústia é como se a pessoa tivesse aprisionada. E é tão interessante, gente, que o nosso corpo, né, tem alguns livros como O Corpo Fala, que esse estado emocional, ele vem para o corpo da gente. Quando a gente está muito ansioso, quem já não sentiu um aperto aqui no peito? Que parece uma taquicardia, que parece que estão te sufocando. Você fala, ai meu Deus, tenho que ir no cardiologista. Você vai no cardiologista, não tem nada, né? O que é? É a emoção.
o emocional, são as situações vividas que não foram tão legais, que estão presas aqui dentro. E aí aparece, né, o suicídio. O que seria, né? A tentativa de calar essa dor. A pessoa que chega a cometer o suicídio, né, ou até a tentativa, ela não faz isso porque ela não quer viver. Não, ela faz por desespero. O grau da pessoa é tão desesperador que ela não consegue, ela quer parar essa dor, ela quer calar essa dor, né? E para a psicanálise, quando os estudos apontam o suicídio, né, se refere ao quê? É um superego muito rígido. O que seria isso? O senso de critério da pessoa, de certo ou errado, é muito forte. Então, por exemplo, se a pessoa ela quebrou financeiramente, ela perdeu tudo, e ela se culpa, ela vem de uma família que o pai exigia que ela produzisse, que ela trabalhasse, que ela construísse, e ela perde todo o patrimônio financeiro, ela se sente tão desesperada por decepcionar o pai, decepcionar ela mesma, decepcionar os familiares, decepcionar as pessoas, que ela entra em crise com ela mesma. Então não é que ela quer fugir, e como ela não tem outro mecanismo no momento, ela procura o suicídio muitas vezes como uma maneira de calar a dor, né? Então, quem pensa em tirar a própria vida, na verdade, deseja acabar com a dor, não com a existência, né? Dor e sofrimento. O que causa dor e sofrimento, então, né? Por que as pessoas chegam muitas vezes a esse ponto? É a nossa vida acontecendo, descontentamento com as situações da vida, relacionamento, situação econômica, conflito, saúde, muitas vezes, né? O ambiente familiar, amigos, né? Que não deram suporte muitas vezes quando essa pessoa precisava. A pessoa fica o quê? Sem esperança, ela perde a esperança. Incredulidade, ela não tem uma fé no porvir, ela não tem uma crença em que ela acredita, uma crença que sustenta, que dá base. Ela não tem. Ela vive o dia a dia, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela vai vivendo assim. E ideias materialistas. As ideias materialistas têm pego muito, principalmente os jovens ultimamente, por causa desse aparelhinho prático que a gente tem na mão, né? O celular, embora ele seja de grande utilidade, mas através das redes sociais, né, o Instagram, todas e outras redes sociais, o jovem ele fica com o aparelhinho, ou não o jovem, todos nós, né? E parece que sempre a vida da pessoa está melhor que a nossa. Porque fulano foi viajar, porque fulano comprou uma casa nova, porque, olha, puxa, mas eu não estou podendo ter isso. Então, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? E parece simples isso, né? Falar, mas eu vou ficar vendo aqui, isso não vai me contaminar? Não contaminaria se fosse uma única vez. Mas pesquisa no seu celular quanto tempo você fica nas redes sociais por dia. Imagine aquilo o tempo todo calando na sua mente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz: ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência.
né? Em outras palavras, hoje eu estou infeliz. Ah, mas tudo passa, isso também vai passar, amanhã eu vou estar bem. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? Então, o que é essa nossa vida agora, encarnada? Agora aumentou um pouquinho, né, a nossa qualidade de vida e a gente tem uma estimativa melhor, 80, 90, né, aninhos de vida. Mas aquele que não crê na eternidade, que a gente tem, que a gente foi feito para viver, que pensa que tudo acaba com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, aqui quem está falando é o Espírito através do Evangelho, não é a Ilza, não. Por isso que eu estou fazendo questão de ler esses textos para enfatizar o quanto a doutrina, o quanto os livros, o quanto material a gente tem através da doutrina que nos dá uma bússola, nos dá um norte, porque todos nós, gente, um dia ou outro, vamos passar por momentos que não vai ser tão legal. Só que esse momento que não vai ser tão legal, não é porque a gente tem que sofrer. É um aprendizado, é como um remédio amargo. A gente não dá o remédio amargo para o filho para ele sarar? Né? Então, esse remédio amargo é o quê? Para nós curarmos as nossas mazelas, né? A gente fazer a nossa autocura e caminhar para a nossa evolução. Muitas vezes o que empurra para esse limite é a sensação de não ser ouvido, não ser reconhecido e não ser amado. Gente, ó, 3 coisas que dá o desespero na pessoa, principalmente se ela estiver no período de depressão. Não ser ouvido, porque as pessoas não levam a sério. Se ela tivesse com um braço quebrado, todo mundo fala, nossa, você quebrou o braço, nossa, coitada. Só que ela está com a alma machucada, o sentimento machucado, né? E ninguém vê. O que falam geralmente? Ah, para com essa choradeira, isso não é nada. Vou dar um tanque de roupa aí, ver se você não sara. Será? Não ser ouvido, não ser reconhecido e não ter esse sentimento de amar, de amor. Todos nós gostamos de receber carinho, todos nós. E o Setembro Amarelo, né? Como você já vem tendo algumas palestras durante todo esse mês, enfatiza essa valorização da vida, que é o quê? Não é um fracasso da pessoa, é um sintoma em busca, é um grito de socorro, para ela sanar uma dor, um sofrimento que ela não consegue resolver. O Evangelho diz, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas. Depende de quem? Do homem. Pela maneira de encarar a vida terrena. Então, a maneira que a gente encara esta vida é a gente mesmo que abranda ou não a nossa vida. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange a sua visão da vida corpórea, compreendendo a sua brevidade, compreendendo que nós só temos alguns aninhos aqui, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores, que o faz avançar. Então, nenhuma dor é em vão,
ela faz o quê? Avançar, ó. É o Evangelho que está dizendo, gente. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas e a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem se contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros e sentir-se menos, os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, calma e resignação, tão úteis à saúde do corpo como da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de curta existência. Então, é nós mesmos que retardamos ou adiantamos a nossa jornada de evolução. Então, eu tenho que ficar o quê? Orai e vigiai. Vigiai atentamente, por quê? Os meus passos durante o dia. Por que eu estou com um determinado comportamento? Será que eu estou com ciúme? Será que eu estou com inveja? Por que será que eu não estou gostando tanto de relacionamento no meio familiar? O que está pegando? Né? Enxergar a vida como oportunidade, mesmo meio às dores, pois a vida é eterna. Então, qual o caminho, gente? Né? Se eu tenho tudo essas informações sobre a dor, como eu posso fazer, como eu posso me observar, qual o caminho que eu tenho? A ciência nos dá um caminho. Né? Então, quando eu vejo que eu não estou emocionalmente bem, nem para comigo, nem com as outras pessoas, a ciência me dá tratamentos psicológicos, psiquiátricos, ajudas, acompanhamento terapêutico, acolhimentos, né? Até foi comentado aqui o grupo CVV, né? Que virá a casa. Então, a ciência tem bastante mecanismos de ajuda. E a fé também nos dá mecanismos, dá o sentido da vida, por que eu estou vivendo. Quando eu tenho o porquê, eu entendo o porquê da encarnação, eu começo a entender o porquê que as coisas acontecem. Eu não fico me lamuriando, eu tenho entendimento, esperança no porvir, que tudo sempre vai melhorar, né? Que a vida caminha para melhor, e calma e resignação para encarar os reveses e decepções. Joana de Ângeles diz no livro Psicologia da Gratidão, psicografado pelo Edivaldo, diz, né? Os conflitos existenciais fazem parte do processo de evolução. Somente uma atitude racional e grande equilíbrio emocional para se ter coragem de reconhecer as próprias deficiências que resultam do processo evolutivo. Aliás, perfeitamente normais durante o trânsito no rumo do desenvolvimento psíquico e psicológico. Em outras palavras, Joana de Ângeles aqui, ela está dizendo o quê? Que os conflitos existenciais fazem parte da nossa trajetória, faz parte da nossa evolução. E que a gente tem que ter uma atitude racional, com a razão, e um equilíbrio emocional, para ter o quê? Coragem de reconhecer as próprias deficiências. Sabe, gente, quando a gente começa a reconhecer as próprias deficiências, quando a gente começa a ter o autoconhecimento, o tão falado conhece-te a ti mesmo, né? Então, o autoconhecimento, eu vou me conhecer, eu vou me
me vasculhar por dentro para saber no que eu posso melhorar. É fácil fazer isso, gente? Não. Não é fácil. Por isso que muita gente não gosta de terapia, né? Muita gente fala, você faz terapia? Ah, ok, eu não vou fazer terapia, não. Eu chego lá, só eu fico falando, a outra pessoa não fala nada, né? Só que é no falar, Freud dizia, né? Freud, o pai da psicanálise, ele dizia o quê? Que a cura é pela fala. Então, da pessoa falar para a outra, ela está prestando atenção no que ela está falando. Então, ela vai falando e nesse processo, não é o terapeuta que cura a pessoa, é a própria pessoa de se ouvir falar. Porque daí ela começa a prestar atenção no que ela está falando e é lógico, o terapeuta, o profissional, vai usar de ferramentas para fazer a pessoa se ouvir, se questionar. E daí ela começa a ver que muita coisa está fazendo sentido. Isso nada mais é, gente, que o autoconhecimento. Deixa eu ver nossa horinha aqui. Não tem tempo. Então, gente, qual que é a nossa responsabilidade, né? Como irmãos, como pessoa, como espírito, né? Em uma jornada terrena. Qual que é? É acolher. Acolher quem está precisando. E também, além de acolher o outro, nos acolher, né? Amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu me acolho, eu me permito sentir a minha dor sem me culpar, eu estou cuidando de mim também. Então, é acolher, apoiar as pessoas, ter um entendimento que aquilo vai passar, que aquilo não vai durar para sempre, e ouvir sem julgamento. O mais difícil, gente, é ouvir sem julgamento. É o mais difícil. Por quê? Porque a gente sempre que a pessoa está contando, e se é uma pessoa ansiosa, a pessoa está contando lá, contando o que aconteceu, ela fala, ah, não, se fosse comigo eu faria diferente. Você é bobo, você é isso, você é aquilo. Isso aí o quê? Já são julgamentos, né? Então, o mais difícil é a gente não julgar, porque cada um faz aquilo que a consciência era possível naquele momento, e tudo bem, e tudo bem. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Então, o que a gente pode fazer, além de apoiar, acolher, né, ouvir? A gente incentivar que a pessoa sempre pode recomeçar. Recomeçar a partir de agora, né? Fazer um novo, fazer diferente, né? E valorizar cada existência. Então, valorizar cada existência, cultivar a esperança e buscar apoio. Né? Como eu falei do julgamento, né? A parte mais difícil. Eu vou rapidamente contar essa historinha aqui do monge. Eu estou ocupado com o horário aí, né? Do monge e o escorpião, né? Para enfatizar esse lado, o que é um julgamento. Então, tinha um monge budista, ele estava passeando na beira de um riacho, e no caminhar com os seus discípulos, ele vê um escorpião que ia cair no lago. No que ele viu que o escorpião ia cair, ele correu para pegar o escorpião, porque senão ele ia morrer afogado. No que ele pegou o escorpião picou a mão dele. E no picar a mão dele, ele acabou caindo na água, ele correu, pegou um graveto para salvar pela segunda vez, ó, o escorpião. E conseguiu
tirar o escorpião da água e pôs assim na graminha para o escorpião seguir. E ele saiu assim, cabisbaixo, com dor na mão, né? E os discípulos observando isso. Daí um dos discípulos, ligados com aquilo, né? Porque ele foi picado pelo escorpião. O discípulo falou: mestre, olha, me desculpa, mas eu vou ter que perguntar. O mestre foi tirar o escorpião, ele te picou. E por que o mestre foi tirar novamente ele da água, sendo que já tinha te picado? Daí, sabiamente, né, o monge responde para ele, né? Olha, o escorpião, meu filho, ele me picou porque foi a ação reativa dele, é um instinto. Ele estava com medo, não sabia o que ia acontecer, foi uma defesa. Ele me picou. Mas o senhor foi de novo. Falei, eu fui de novo por quê? Porque ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele foi por instinto. Eu fui pela segunda vez, eu fui pelo amor à vida. Então, pela vida que eu fui. Então, aonde que entraria o julgamento aí? O monge, ele poderia ter julgado o escorpião. Eu não vou pegar esse escorpião, não, ele me picou, deixa ele aí, agora ele que morra. Não, ele foi no quê? No entendimento da consciência. Então, quantas vezes, gente, a gente julga uma pessoa por uma atitude, só que a gente não sabe o que está dentro da consciência daquela pessoa. Por que ela está agindo daquela forma? Porque as pessoas agem diferente. Então, como que eu vou julgar o outro se eu não tenho consciência do porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma? Joana de Ângeles diz, não se excusa, não se justifica, não transfere as atividades que lhe dizem respeito aos outros, tampouco se inquieta com a ingratidão. O monge não se inquietou com a ingratidão do escorpião, porque reconhece que cada ser movimenta no nível de consciência e discernimento que lhe é próprio. Aqui os girassóis, eu não sei se vocês já observaram que nessa campanha do suicídio, algumas gravuras vêm com os girassóis, né? Cartõezinhos, banners, né? Mostram o desenho do girassol. Por quê? Porque o girassol é uma planta que simboliza o quê? A vida, o sol, a energia, coisas boas, né? Representa calor, vitalidade, entusiasmo, energia positiva. Comecem a reparar nas propagandas do Setembro Amarelo. E o girassol, ele é uma planta bem firme. Quando está a tempestade, né, como está aí na gravura, ele aguenta firme, ele é resiliente, ele tem força, ele permanece ereto, ele tem o caule bem firme. Se vocês pegarem um girassol, às vezes, se o caule for bem grosso, é difícil quebrar, você tem que cortar às vezes, né? E alguém sabe por que um girassol, às vezes, fica virado um para o outro? Alguém sabe? Se vocês já tiveram a oportunidade de observar, até mesmo quando está no vaso assim, às vezes eles viram um para o outro. Sabe por quê? Porque um está pegando a energia do outro, a força do outro. E de quem que nós precisamos pegar a energia, né? De quem ou onde que eu vou encontrar sentido para a vida, né? Assim como o girassol volta para o sol, né? Eu tenho que voltar para quem? Para quem será que eu tenho que voltar?
Né? De quem que eu posso pegar a energia? A energia de Jesus. Né? Se eu pego a energia de Jesus, se eu sento, né? Hoje em dia falo muito aquela, vamos tomar café com Deus. Toma café com Jesus. Faz de conta que ele está sentado do seu lado, conversa com ele. Né? Vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que cada um de vocês, né, eu também, que sejamos como o girassol, que busquemos a nossa luz. Vamos deixar, todos nós temos a nossa luz, vamos deixar a nossa luz brilhar para a gente atrair as outras pessoas próximas, igual faz o girassol. Então vamos deixar brilhar nossa luz. Muito obrigada, pessoal, tá? Pela oportunidade. E para deixar brilhar... Ai, peraí, fugi aqui. Para deixar brilhar a nossa luz, eu trouxe... Você quer ir entregando, César? Pode? Por favor. Eu trouxe um mimo, que é um chazinho, que quando vier as adversidades da vida, faz um chazinho e conversa com Jesus.